Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cenário Entrevista, mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de te convidar para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo e lembrá-los que o programa é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital, mas também fica disponível na plataforma do YouTube da Cenário Amazônia. Agora sim eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. E o nosso convidado de hoje é o Cristiano Zanetta, que é reconhecido oficialmente pela Warner Bros. Como o Batman do Brasil. Além de empresário, palestrante TED e filantropo, é uma das maiores referências em humanização no país, contribuindo para a reinvenção de ações sociais em todo o Brasil. Cristiano Zanetta, seja muito bem-vindo ao Cenário Entrevista. Obrigado. Cristiano, antes da gente adentrar na tua carreira profissional, a gente gostaria de te conhecer um pouquinho mais, né, da tua história de vida e que você, inclusive, tem muitos bons exemplos de superação. Quando criança, você e suas irmãs foram resgatados de um incêndio. Como foi isso? Isso, eu tinha 6 anos de idade, a minha casa acabou pegando fogo, os meus pais não estavam em casa naquele momento, meu pai tinha ido fazer um curso, minha mãe tinha levado o meu irmão mais velho para o hospital, para o médico, e que era uma cidade vizinha, e ficou eu tinha 6 anos, uma irmã de 5 anos e uma irmã de 1. A minha irmã de 5 e a minha irmã de 1 ano, elas estavam dormindo na cama do meu pai e da minha mãe, e a gente estava sendo cuidado por uma babá que estava estendendo roupa no fundo de casa. Eu estava vendo televisão e nesse momento deu um curto na televisão, que uma casa de madeira pegou fogo rapidamente. Eu pedi ajuda para a babá, mas infelizmente a fumaça foi muito grande e ela desembocou na parte de trás de casa, onde ela não conseguiu entrar. Eu tentei abrir a porta para salvar minhas irmãs, não consegui, não tinha força na hora, não estava conseguindo abrir. Eu comecei a golpear a porta com os punhos. Eu nasci com problema de coordenação motora, TDAH, tenho problema de dislexia. Toda criança que nasce fragilizada, ela tem um apego por um herói muito forte e comigo não seria diferente. O meu super-herói era o Super-Homem. Achei que ia falar o Batman agora, né? Meu herói era o Super-Homem, e então eu tentei dar soco, pensando que Deus ia me dar a força do Super-Homem para abrir a porta e não consegui. Minha mão ficou ensanguentada, saí para pedir ajuda, e infelizmente as pessoas não entraram para ajudar minhas irmãs, aonde veio o corpo de bombeiro e quebraram uma parede lateral do quarto, conseguiram salvar elas. Aí eu fui para uma psicóloga, porque a professora do colégio identificou um trauma muito grande do incêndio, pintava tudo de vermelho e preto. A professora chamou meu pai e falou: o teu filho é flamenguista rachado, ou ele está com trauma. E eu fui para uma psicóloga, e a psicóloga me apresenta o Batman como fonte de inspiração, já que é um personagem que não tem superpoderes, é uma pessoa normal, que veste um uniforme. E eu meio que fiz um comparativo entre o corpo de bombeiro e o Batman. E dali pra frente eu utilizo o Batman como fonte de inspiração. Então foi aí que surgiu, né? O Batman ali. E o porquê do Batman. Isso. O Batman sempre fez esses trabalhos, assim, no caso da ficção, né? De ajudar. Isso. E no teu caso você também se identificou. Me identifiquei, né? Porque daí ela conseguiu me mostrar um super-herói que não tinha superpoderes, que é um ser humano normal, que utiliza uma armadura como fonte de proteção, né, e um cinto de utilidades, onde ele utiliza artimanhas ali, ferramentas para a sua dificuldade. E eu vendo o bombeiro com aqueles cintos de dificuldade, aquela roupa de proteção, eu acabei criando um comparativo. E aí utilizo o Batman até hoje como fonte de inspiração para minha vida. Você faz, inclusive, trabalhos sociais, né, em hospitais, que começou lá atrás, inspirado nos Doutores da Alegria, né? Mas tudo começou para ajudar seu pai a lutar contra um câncer. Isso. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, diagnóstico até você atuar nisso. Eu comecei fazendo um trabalho de palhaço com 17 anos. Com 17 anos eu passei por um diagnóstico de um tumor na cabeça, onde me deram 2 anos de vida. E nesse prazo desses 2 anos, eu senti muita necessidade em querer aprender e querer ajudar as pessoas. E no ato de ajudar, eu entrei no hospital vestido de palhaço, fiz curso com os Doutores da Alegria para fazer essa ação social. E aí depois foi diagnosticado que eu não teria mais esse tumor.
E no meio desse processo, meu pai fica com câncer, meu pai passa por 3 câncer. O primeiro câncer que meu pai passa, ele passa por 3 cirurgias, e na terceira cirurgia entra em depressão e desiste do tratamento. E a minha mãe liga para mim e para os meus irmãos, para a gente ir para o hospital se despedir dele, porque ele não queria mais lutar. Eu não conseguia entender aquilo, eu não sabia o que era uma depressão. Não, na minha cabeça, eu não conseguia entender por que uma pessoa que tinha condições de se tratar estava desistindo. E quando a gente foi para o quarto para se despedir do meu pai, eu acabo falando algumas palavras que acabam motivando o meu pai e inspirando ele. E aí ele se concentra, ele fecha os olhos, se concentra, o médico entra na sala, fala, Daniel, vamos operar, tal. Meu pai abre os olhos, mostra uma força interior, porque fisicamente ele já não tinha. O médico tira ele da sala e o médico volta e pergunta, o que falaram para ele que ele está motivado? E eu vi que ele acabou motivando o médico. Conversando com o médico depois, o médico me explica que as pessoas que acabam perdendo para o câncer são por 3 fatores. Uma, porque descobrem a doença muito tarde. A segunda, porque não tem condições de adquirir um medicamento específico para tratar a doença. E a terceira, por causa da depressão. E aí eu já fazia um trabalho nos hospitais, em outros hospitais, e dentro dos hospitais existe uma ala com pessoas que estão com depressão, passando pelo câncer, e eu não tinha acesso a essa ala. E aí eu falei, como palhaço eu não vou ter autoridade para convencer as pessoas a continuarem lutando, mas como Batman eu vou ter. Aí eu fiz a promessa de entrar nos hospitais de Batman. E você é fã mesmo do Batman? Eu amo Batman. Eu amo Batman. Como é que você se sente quando você veste e encara o personagem, né? Incorpora o personagem? O Batman, ele é uma figura completamente misteriosa, assim, porque ele é uma persona onde ele tem seus demônios, ele tem suas dores, e por mais sofrido que seja o que ele venha passando, ele sempre busca ajudar as pessoas. E eu acho isso magnífico, porque o ser humano ele precisa disso, ele precisa entender a importância de tu se colocar no lugar daquela pessoa, de tu ter empatia, mas ao mesmo tempo tu ter compaixão e não só colocar no lugar daquela pessoa, mas tu sair da onde tu tá para poder fazer o bem e realmente ajudar aquela pessoa. E isso é admirável de qualquer herói, principalmente de um personagem que não tem superpoderes, né? Como eu falei, né, na ficção, o Bruce Wayne, ele é um herói que salva pessoas do perigo, né? Aqui nós estamos falando da realidade, né? E nem tem como a gente dissociar, tá? Você, da ficção, que representa o trabalho que você desempenha, né, para tentar fortalecer essas pessoas que estão, né, em tratamento. Quando você vê o progresso de uma criança que luta contra o câncer e que foi motivado por você, assim como seu pai, como é que você se sente? Olha, essa é uma pergunta que quando tu fez para mim, assim, passa um filme na minha cabeça. Porque eu preciso explicar para as pessoas aonde eu entro, né, que era um lugar extremamente proibido a entrada, tanto é que hoje eu sou reconhecido pela Federação Brasileira de Hospitais por ter reinventado a ação social e o único a entrar numa pandemia para fazer ação social. Quando eu comecei a fazer o trabalho social, que eu estava vestido de palhaço, eu ia, visitava as crianças, não tinha uma relação muito próxima delas, mas fazia elas sorrirem, tentando minimizar aquela dor delas, mas voltava para casa. Quando eu comecei a fazer o trabalho de Batman, eu comecei a criar um relacionamento com elas. Um vínculo que dentro desse vínculo acaba tendo várias perdas, porque nem todas conseguem se curar. Então, a minha dor ali era chegar e ter um acompanhamento com elas a um determinado momento onde elas acabavam falhando em relação à vida. Depois de um tempo, foi ao contrário, foi as crianças que elas se curavam, iam para casa e elas passam por um processo de 5 anos com alguns medicamentos até ter certeza que ela está totalmente curada, porque pode voltar uma doença em outro lugar do corpo. E a primeira vez que aconteceu isso, eu pensei em parar o que eu vinha fazendo. Eu me emociono um pouco, então é normal, assim. Um dia eu estava fazendo uma visita no hospital e teve um menino que falou assim, Batman, eu tô aqui de volta. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, Matheus, o que aconteceu?
Ele disse, o vilãozinho voltou, eu tenho que começar a fazer o tratamento. E fazia 1 ano que ele estava curado e teve que fazer todo um processo de novo desse tratamento. Naquele determinado momento eu pensei, não consigo mais, eu preciso parar porque é muita dor. Uma enfermeira passou por mim e falou, tua visita é muito importante para essas crianças. E aquilo ali acabou me fortalecendo. Que você absorvia muito. Absorvo muito. E eu tentei negar esse amor, porque esse amor acaba me dando dor. Mas esse é o processo do amor. Quando tu ama realmente o que tu faz e tu se entrega para a pessoa ou para as pessoas, tu acaba se ferindo. Mas o mais importante é saber que quando elas olham para ti, elas sabem que tu tá ali de coração. Até a linguagem, né, que você utiliza, né? O vilãozinho voltou. E o desfecho, Matheus, pode contar pra gente? Posso. Na verdade, eu troco alguns nomes para não dar problema. Mas eu vou falar essa história para vocês porque ele teve um caso ontem sobre isso. Na verdade, o nome desse menino se chama Renatinho. E ele tinha um câncer na cabeça. Ele passou por 4 cirurgias na cabeça. E foi dado como morto já, porque não tinha cura. E ele tinha que fazer radioterapia também, onde tu fica preso numa máquina e é parafusado o teu rosto. E várias vezes ali eu tive que motivar ele a conseguir ficar parado 6 minutos para conseguir fazer esse tratamento. O Renatinho, eu fortaleci ele de várias maneiras, até passeando com ele no shopping e fortalecendo ele para andar na minha moto, do Batman, para ele continuar comendo. A gente criou um vínculo muito grande. Desse vínculo a gente é amigo até hoje. Ontem a mãe dele mandou uma mensagem para mim falando porque depois que ele se curou, o pai dele faleceu depois de 3 meses. Muitos traumas. Muitos traumas, porque eu continuo amigo dessas pessoas, eu continuo amigo desses pacientes, eu vou na formatura. Você vira um membro da família. Eu viro um membro da família. E isso é o mais importante para a cura, tu saber que tu pode olhar para o lado e saber que tu pode contar com aquela pessoa. Um dos maiores problemas quando tu recebe um diagnóstico de câncer é quando tu fala para as pessoas que estão ao teu redor e elas se tratam já como um velório. Um velório assim, vivo. Já tá esperando. Já. Tá com câncer, ai meu Deus do céu, tu já vai morrer. E não é isso, tu tá com uma doença que onde o tratamento ele tem um desgaste físico muito forte, né, que a quimioterapia desgasta mesmo fisicamente, mas quando a gente se ampara as pessoas fortes do nosso lado, a gente consegue ter uma sobreforça muito maior em conseguir vencer essa luta. Agora vamos dar uma pausa nisso daí, vamos falar em paralelo a esse trabalho social muito bonito, que eu sei que te emociona e te motiva a continuar. Você atua também, né, como empresário, como palestrante. Como é que é seu tempo? Como é que você consegue se dedicar às pessoas, principalmente a essas que precisam dessa motivação e com a tua vida também, né, profissional? A palestra ela entrou na minha vida de uma forma muito casual, assim. Por eu ter problema de dislexia, eu sempre e problema de escrita, no colégio eu sempre falava assim para os meus amigos, deixa que eu apresento o trabalho. Certinho. Vocês escrevem, mas deixa que eu apresento. Eu sabia que para ter uma desenvoltura na apresentação dos trabalhos e aulas, muitas pessoas têm medo de câmera, de conversar com as pessoas. Eu tinha que quebrar esse medo porque eu sabia que na escrita eu não ia conseguir. Então eu tinha que me adaptar. E isso que é o bacana do Batman, ele se adapta. E um dia uma diretora de um colégio me chamou para falar sobre educação física, que eu tinha uma academia, e ela queria que eu falasse sobre educação física, para o pessoal do 2º e 3º ano que iam fazer faculdade. E eu acabo falando um pouco mais sobre vida, sobre a importância dos pais. E essas crianças chegam em casa, esses adolescentes, e tinha adolescentes que não falavam mais com os pais, começaram a fazer amizade de novo e tal. E os pais ligam para o colégio, muito felizes, porque teve uma resposta muito boa. Morava numa cidade muito pequena, em Santa Catarina, chamada Uruçanga. Então a cidade ficou sabendo dessa comoção. E uma senhora, Dona Maria, que ela é presidente de uma ONG, amiga do Peito, que é uma ONG de mulheres, para fortalecer mulheres que estão passando por tratamento de câncer.
ela acaba me fazendo um convite de eu fazer uma palestra para 52 mulheres com câncer e mais seus familiares, para fortalecer, uma palestra para fortalecer elas. Só que eu falei para ela assim, olha, eu sou muito chorão de cristiano, posso fazer uma palestra de vestido de Batman? Ela falou, pode, elas vão adorar. Fiz a palestra, foi muito boa a aceitação e em cima disso, eu não tenho nenhuma ONG, nenhum instituto, então o dinheiro que eu acabo adquirindo para minhas ações sociais é do meu trabalho. Eu pensei em começar a palestrar para as empresas para uma parte desse dinheiro continuar minhas ações sociais e venho fazendo isso até hoje. Ah, então vai se dividindo dessa forma, isso, né? Isso. O cristiano profissional e o cristiano que é o Batman, né? Que ajuda e retoma, né? Essa autoestima, que é muito difícil, né? Dependendo da situação. E o lado bom das palestras é que eu consigo visitar hospitais do Brasil inteiro. Né? Quando eu vou palestrar, a gente sempre se dedica a fazer as visitas também. Mas você está em Manaus, né? Conosco aqui. Pretende visitar a Fundação SECOM? A gente pretende visitar. Mas tudo depende da abertura, da possibilidade dos hospitais também, né? Como estava com muito incêndios e aí acabou meio que dando uma travada. A gente tem 2 ONGs aqui, tá? Muito conhecidas, que é o Lar das Marias e a outra é o Gama, né? Que é o grupo de mulheres mastectomizadas da Amazônia. São 2 grandes grupos que atuam aqui fortalecendo, né, essas mulheres, que muitas delas vêm do interior, né, em busca do tratamento, né, e encontram nesses 2 institutos, né, a força para continuar. Então, se puder, por favor. Com certeza, eu vou pedir para minha assessora, a Mulher Maravilha, ali para deixar... Se puder, visite, porque é muito bonito, conheço pessoalmente o trabalho e a história desses 2 institutos que atuam aqui. Tá bom? Inclusive, a Fundação SECOM, ela é referência no norte, né, em tratamento. Vem mulheres de vários estados do norte se tratar aqui. Que legal. Cristiano, a gente vai fazer uma rápida pausa, senão a gente vai se emocionar aqui, porque a gente está falando muito de superação, mas é bem rapidinho, tá? Daqui a pouco a gente continua. A gente volta em instantes para continuar aqui falando, né, da atuação do Batman. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo.
de volta com o nosso segundo bloco do Cenário Entrevista e hoje a gente está recebendo o empresário e palestrante Cristiano Zanetta, mais conhecido como Batman do Brasil. Cristiano, a gente falou um pouco, né, como o Batman surgiu na sua vida e a gente falou também de como você se divide, né, nesse trabalho, né, entre seu Batman, entre seu palestrante, o Cristiano também profissional. Mas Cristiano, me fala de toda essa trajetória, desde que você, né, inseriu o Batman na sua vida, quais foram os desafios que você enfrentou até hoje, ou o que mais te marcou durante essa trajetória? Bom, eu acredito que, seguindo por uma ordem cronológica, foi entrar nos hospitais. Eu não fui aceito em entrar no hospital que eu já entrava de palhaço, entrar de Batman. Eles me proibiram. Isso te frustrou? Muito. Muito, porque eu tinha toda uma consciência do que eu tinha que exercer, mas as pessoas conseguiram ver só o fator que eu não era uma pessoa colorida, não era uma pessoa, eu era a minha roupa, ela é uma roupa realmente muito real, fiel ao filme, e ali eu não estava conseguindo acesso por causa daquilo, né? E não devido ao conhecimento. Até pelo fato de eles já me conhecerem. E eu entendo também que eram alas que eu queria visitar que eram proibidas, né? Porque tu conversar com uma pessoa que está com depressão já é difícil, e conversar com uma pessoa que está com depressão, passando por um câncer, numa situação muito complicada, é mais difícil ainda. Dependendo do que tu fala, a tua palavra ela pode ser tanto positiva quanto negativa em relação. Então isso tem que ser muito trabalhado. E aí eu tomei uma postura de entrar escondido no hospital. O Batman dá um jeitinho para poder salvar. Não dá para seguir as regras então direitinho. Conta pra gente, já fiquei curiosa. Como é que foi essa entrada escondida? Como é que você conseguiu se esconder de Batman? Olha, eu comecei... A gente precisa ter um momento, né? Que é uma virada de chave. Então eu tinha feito uma promessa e eu não estava conseguindo fazer essas visitas. Porque eles queriam um animador. Eles queriam uma pessoa que fizesse recreação. E o meu intuito nunca foi fazer isso. Então, esse era o hospital de Criciúma, Santa Catarina. Eu entrei em contato com o hospital de Florianópolis, que é o Joana de Guzmão, um hospital gigantesco, só infantil, que tem várias alas, né, de câncer, ala dos queimados. E aí eu passei o intuito com eles de eu fazer visitas recreativas, que a ideia não era só fazer um cavalo de Troia, eu poder entrar no hospital e ali dentro eu mostrar para os profissionais de Batman como eu deveria me comportar. E deu certo. A primeira visita que eu fiz, ela durou mais ou menos umas 6 horas nesse hospital. E no começo estava todas as crianças me esperando, algumas crianças me esperando na frente e alguns profissionais da saúde. Quando eles me viram de Batman, eles tentaram me parar. Mas como as crianças estavam ali e gostaram do que viram, eles foram deixando eu entrar devagarinho. Então eu fui ganhando corpo dentro dessa visita. Eu sabia que eu precisava fazer uma visita muito forte ali dentro, que eu conseguisse entrar outras vezes. Isso em Florianópolis. Em Criciúma eu ainda estava... Tava proibido. Chegou um determinado momento da visita, eu estava sendo acompanhado por uma senhora chamada Tânia, que é da Avos, que é uma ONG que representa o hospital. E chegou um determinado momento, eu falei para a Tânia, Tânia, eu não aguento mais, a minha roupa ela pesa 25 quilos, essa sensação térmica de 50 graus, eu não tinha mais condições psicológicas e fisiológicas para conseguir fazer as visitas. Nessa hora passa o médico pela gente e fala assim, estamos esperando na UTI. Aí eu falei para a Tânia, eu não consigo mais fazer visita, eu tô com muita dor, eu tô desidratado, meu corpo já tá tremendo. Ela disse o seguinte, Cris, ninguém entra na UTI. Familiares entra um só, ou 2 no máximo, e nem a gente da Avos tem acesso e ninguém que faz trabalho social tem acesso. Eu falei, então é ali que eu vou entrar. Ela falou, se os médicos quiserem fazer foto, eu te libero, mas se tiver criança para fazer visita, vale a pena. Eu sentei, como eu estou sentado aqui, sai um avô e uma mãe, e eles me olham, meio estranho, né, que tem um Batman aqui, e eles ficam num cantinho chorando. Tinha uma capelinha do lado desse setor, e eles ficam ali chorando. Ela me dá um ok e fala, tem 4 crianças aqui, 3 querem te ver, uma não quer. Falei, beleza. Eu entrei, conversei com essas 3 crianças, cheguei pro médico, a Tânia não estava, cheguei pro médico, que tinha aproximadamente uns 60 anos, perguntei, o que essa outra criança tem que ela não quer me ver? Ela sofreu um acidente de carro, ela está 3 meses aqui no hospital e ela não quer te ver. Ela não está falando, ela não fala.
Eu falei, eu posso tentar conversar com ela? Vou chegando devagarinho. Ele falou, pode tentar. O nome dele é Robson. Cheguei perto dessa criança, falei, ô Robson, tudo bom? Se tu der uma piscada, é sim. 2 piscadas é não. Posso ficar um pouquinho aqui contigo? Ele dá uma piscada. A gente estimula uma piscada para não forçar, não gastar tanta energia. E sempre pro sim, focando no positivo. Comecei a conversar com ele. Em determinado momento da conversa, eu puxo um batirangue do meu cinto, que é um amuleto do Batman, com formato de morcego, e eu estendo, ele segura e coloca no peito. Nesse momento, o médico que estava atrás de mim começa a chorar e vai para uma outra sala. Mas chorar de soluçar. E eu não entendo. Eu penso, meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado. Finalizo a conversa o mais rápido possível. Eu tô saindo da sala e tinha um vidro que ele tinha acesso, porque na UTI tu tem um acesso, né? O médico estava do outro lado. Eu falo assim, Robson, quando tu tiver maior, tu vai colocar uma roupa de super-herói e tu vai fazer o que eu faço. Pode ser? Fiz assim, uma posição de postura de força. Ele pega e faz assim. E o médico começa a chorar mais ainda. Eu saio e pergunto pro médico, doutor, o que eu fiz? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque eu tô assustado. Ele disse o seguinte, esse menino sofreu um acidente de carro, ele tá 3 meses aqui, ele entrou em depressão. Ele parou de falar, ele parou de comer, ele parou de tomar água. E tanto é que ele tava, foi feita uma manobra para ele poder se alimentar, né? Então ele tava... E aí ele falou para mim o seguinte, olha, ele não se mexia. Então quando ele se mexeu e pegou o batirangue, eu comecei a chorar. A mãe dele e o avô vieram aqui conversar com ele, não teve estímulo nenhum. Eu vou ali falar para eles agora. Eu falei, beleza, então só espera um pouquinho. Aí eu saí do corredor e a hora que eu tava andando na metade do corredor, eu dei uma olhada pro pai e pra mãe, pro avô e pra mãe e dei um sorriso. E eles olharam para mim e não entenderam nada. A hora que eu dei um sorriso, o médico encosta nos ombros deles, eles olham pro médico, porque eu sabia que o médico ia contar notícia boa. Eu pego na mão da Tânia e falo, Tânia, vamos sair correndo para eles não me achar mais. Para ser igual o filme do Batman mesmo, para eles olhar para frente e eu não estar mais ali. Quando eu cheguei em casa e entendi tudo o que aconteceu, eu falei, eu preciso entrar nesse hospital mesmo escondido, porque eu sei o que eu faço é importante. Mas mesmo assim eu relutei e tentei continuar da maneira correta, vamos dizer assim. Como é que foi para conseguir assim, agora o registro para você poder usar, né? Porque o Batman é um personagem patenteado e tudo mais. Agora vamos entrar nesse assunto para você se recuperar? Vamos lá. Então conta pra gente como é que foi isso. Eu tive vários reconhecimentos, né? Em relação a esse processo, assim. Eu tenho o reconhecimento da Warner, que foi através do e-mail. Eu tenho 2 medalhas de honra pelo Exército, pelo trabalho que eu faço. Reconhecimento pela Federação Brasileira de Hospital por ter reinventado a ação social, principalmente o único a entrar numa pandemia, mas assim, sem não sei nem como se diz essa palavra, assim, mas assim, para mim, realmente, o que mais conta é o dos fãs. É as pessoas que são fãs do Batman, que vejam, que eles analisam o meu trabalho, a minha postura quando eu tô com a roupa, e eles me sinalizam um verde de ok. Tipo, olha, tu tá no caminho certo. Eu acho que, por mais que tu tenha uma medalha, ela não chega ao ponto de quando tu toca uma pessoa, né? Quando tu vivencia a mudança na pessoa através de uma ação tua, isso para mim é o que gera um efeito tão positivo, porque dentro dessa postura ela vai ter uma outra postura que vai ajudar uma outra pessoa. E assim a gente consegue mudar. E hoje você não precisa mais entrar escondido. Não, graças a Deus. Desenvolveu técnicas, ficou conhecido e hoje as pessoas te convidam, no caso, é verdade, né? Como é que você se prepara para esse trabalho hoje, né? Hoje você já tem, né, uma experiência, já sabe. Como é que você se prepara para atuar o personagem, levar o melhor que você tem, né, para essas pessoas? Olha, na verdade, cada visita é um susto, né? Por mais que a gente acaba definindo o melhor tipo de trabalho ou de estudo, a gente tem que estar sempre evoluindo, né? Eu acabei desenvolvendo uma ciência chamada Ciência do Batman. Tá um livro aí quase pronto já para a gente começar a vender, sobre a abordagem que eu tinha que fazer, que eu tenho que fazer dentro dos hospitais. E nessas abordagens eu tive que mudar muita coisa dessas ciências que já existem. Eu tenho que entender primeiro, por muito tempo eu errei identificando o meu vilão.
Eu achava que o meu vilão dentro do hospital era o câncer, mas não é. Esse é o vilão do paciente. O meu vilão, ele é o tempo. Eu não tenho 2 visitas para motivar, convencer uma pessoa a voltar a fazer o tratamento. Tem que ser na primeira. Tem que ser na primeira. Então, para isso, eu preciso ser muito assertivo. E dentro dessa análise, eu tive que estudar várias ciências, inteligência emocional, inteligência comportamental, era dos heróis, jornada dos heróis, DISC. Teu público principal é as crianças, né? Não. Ou geral. Mas começou com as crianças. Começou com as crianças. E aí depois a gente passou por um processo onde nos últimos 3 meses de visita, analisando essa ciência do Batman, eu fui de médico nos hospitais. Algumas pessoas que trabalham, né, com ações sociais, infelizmente fazem isso para se promover e acabam prejudicando o trabalho de pessoas sérias, assim como você. Na sua opinião, isso tem um pouco a ver com o ego? Porque no teu caso é totalmente desprendido. Tem muito. Né? A gente vê que é uma doação verdadeira, é amor. Não, tem muito, assim. Deixa eu só finalizar aquela parte que eu entrava como médico para as pessoas não levar um susto. Eu não sou formado em medicina. É que chegou um médico por mim e falou o seguinte: é muito fácil tu convencer uma criança a comer vestido de Batman, porque tu tem toda uma fase lúdica que a gente não tem. E aí eu queria mostrar para esses médicos que estavam estudando, estavam fazendo residência, que mesmo eu vestido de médico eu conseguia isso. Porque essa autoridade, ela não vem da roupa, mas de uma postura. E por isso que eu tenho essa postura do Batman. Tu pode ter uma postura em qualquer determinado trabalho, quando tu consegue fazer com que tu precise mudar alguma coisa, né? E essa postura, ela tem que ser inquebrável, né? Então, mesmo eu vestido de médico, eu conseguia fazer uma criança comer porque ela entendia que eu estava ali por ela, não por mim, né? E aí, respondendo essa tua pergunta, hoje o trabalho social feito no Brasil e no mundo, ele é muito errado, porque a gente erra em vários pontos. O primeiro, eu faço um trabalho social quando eu quero. Não, isso é uma ação social. O trabalho social é como qualquer outro trabalho. Contínuo. Como qualquer outro trabalho, tu tem os dias da semana, o horário que tu vai. Se eu falo para um hospital que eu vou fazer a visita e eu não vou naquele dia, isso pode gerar um efeito muito negativo no tratamento das crianças, porque elas vão ficar esperando o Batman e não aparecem. Como você que está internado às vezes no hospital, o médico fala que vai passar as 2 da tarde no teu quarto e não passa. Isso gera uma frustração, né? Ele acaba não aparecendo, desmarcando. Então, o comprometimento tem que ser muito assertivo. A outra coisa que acontece muito é a manchete ser maior que a matéria. Eu ponho uma camiseta de uma ONG, falo que faço trabalho naquela ONG. Quando a ONG precisa para fazer um pedágio, por exemplo, ao meio-dia, tu tá com dor de cabeça e tu não pode ir porque tá muito quente ou porque tá chovendo, tu sempre vai dar uma desculpa e aí tu acaba falhando. Mas no Instagram, tu tá lá com a camiseta maravilhosa, bonita, falando que tu faz parte de uma família que, na verdade, tu não tá quando precisa. E tem o trabalho social por temor, né? Eu faço ação social porque vai que eu morro, né? Eu quero ter meu garantia lá em cima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito. A vida e a morte, né? O tempo todo. Muito. Eu passei, assim... eu entendo que a morte, ela vai vir para todos. Isso não tem como escapar. A questão é como tu vai olhar para ela quando ela chegar. Então, assim, o maior arrependimento das pessoas que estão passando por esse momento e elas estão sabendo que elas estão de frente, eu não vivi a minha vida como eu deveria viver. Eu vivi como meu marido quis, minha esposa quis, como meu chefe quis, mas eu não vivi como eu deveria viver. E muitas vezes, quando tu tem a possibilidade da cura, tu não tem mais o fator de ser jovem e fazer o que queria fazer, né? O fator de jovem não em relação à idade, mas em relação ao meu estado físico para conseguir executar aquela tarefa que era meu sonho quando mais novo. E isso acaba te frustrando. Vou levar para a vida. Eu não vivi o que eu deveria viver, então eu tenho que viver hoje. Isso é hoje. Não é isso, Cristiano? A gente vai fazer uma rápida pausa, Cristiano, e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do nosso Cenário Entrevista.
Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta e a gente vai continuar aqui essa conversa aqui com Cristiano Zanetta. Cristiano, a gente falou aqui em várias fases da tua vida. Agora a gente vai se concentrar agora nas palestras que você também realiza, viajando o país inteiro, né? Palestrando para empresa, para instituições. Como é que você encara essa responsabilidade de inspirar pessoas? Olha, é muito difícil. Muito difícil. Eu comecei a palestrar com uma palestra chamada O Homem por Trás da Máscara, que era contando a minha história de vida para as empresas e com uma parte desse dinheiro podendo ajudar no trabalho social. Quando eu termino uma palestra dessa, eu conto uma história de uma menina que precisava amputar a perna e o hospital não estava conseguindo convencer ela porque o medicamento que ela estava tomando era muito fraco e o câncer que tinha no joelho dela estava subindo para o pulmão. Então ela teria que amputar assim, tipo, para ontem. E aí o hospital liga para mim para eu convencer essa criança, uma menina de 13 anos, a Mari, te amo, e para convencer ela. E quando eu conto toda essa história, como aconteceu, um desses empresários, ele sai na minha palestra e fala para mim assim, por que tu não dá palestra de vendas? Eu falo, cara, porque eu não sou vendedor. Ele falou, cara, todo mundo é. E tu chegar a convencer uma criança a amputar a perna, para mim tu é o melhor vendedor que existe. Porque tu se coloca no lugar da pessoa, pelo todo que eu conto na palestra, como que aconteceu, né? E aí eu comecei a pensar e refletir sobre isso. Então eu comecei a palestrar sobre vendas, liderança, até o ponto onde hoje eu sou mais chamado, que é na parte de propósito e humanização. Né, que hoje tu precisa muito disso, não só na empresa como na vida. As empresas, né, precisam também trabalhar, muito. Porque na vida a gente já tem que trabalhar isso, né? Mas nas empresas, que é um ambiente que envolve muitas pessoas, uma diversidade enorme, né? Muito. E trabalhar isso se faz necessário. Se faz necessário, ainda mais agora que a gente está na era da inteligência artificial. Então a única coisa que vai te diferenciar dessa inteligência é a humanização. Sentimento, então, né? Que tá muito realmente hoje o amor e o... escasso, né? Isso. Em qualquer tipo de relação hoje, o sentimento ele está meio que escasso. Você está em Manaus, né? Lógico, está aqui, a gente está gravando aqui, a convite da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas para participar da 2ª edição da Feira da Qualidade. Como é que você se sente, né, de ter sido convidado e estar aqui para motivar, né? Porque a federação atua com centenas de empresas aqui e trabalhar esse lado, né, da humanização. Olha, para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande, não só pelo número de pessoas que vão estar lá assistindo,
mas pelo fato de tocar o coração de cada uma delas de maneiras diferentes. A minha palestra ela tem um pico de crescimento aonde, graças a Deus, eu consigo atingir o coração das pessoas de uma forma totalmente surreal, né, devido a uma experiência de estar 15 anos de Batman em hospitais, em situações extremamente caóticas, e é uma palestra extremamente transformadora. Não sei até quando a gente vai continuar palestrando, né, porque a vida é um sopro, mas é um presente para quem for. Cristiano, um dos objetivos do programa não é só a gente contar a história, né, de vida, a trajetória profissional dos nossos convidados, mas também a gente conhecer um pouco mais sobre eles, e um pouco além, né? E eu faço a mesma pergunta para todos. Qual é a tua opinião sobre o cenário político nacional? Porque envolve também um pouquinho, né? Agora é a hora que o Batman é cancelado. Olha, a importância do cenário político nacional. Como é que você enxerga? Quais são as perspectivas? Porque a gente veio de um momento muito polarizado, né? Isso não foi muito bom, não foi muito positivo. Eu vejo, assim, eu vou responder como se fosse o Batman respondendo. Não tem problema. Dentro da visão do mundo do Batman, ele sempre tentou ajudar Gotham de todas as maneiras. E em uma determinada HQ, ele consegue ajudar Gotham quando ele larga o capuz e ele vira prefeito da cidade. Olha que interessante isso, né? Eu acredito que os jovens eles têm que ter a função de estar mais consciente em relação à política. Por mais que a imagem dela não é uma imagem que reflete muito bem em relação às pessoas boas, assim. É muito complicado lidar com política e lidar com políticos, assim. Devido como esse sistema funciona. Mas a gente precisa ser forte e é complicado, assim. Liliane, eu fazia um trabalho na minha cidade com palestras gratuitas para colégio carente. E eu não cobrava nada, não cobro. Tem palestras que eu faço, eu sempre digo que o que as pessoas veem do meu trabalho na internet é 5% da minha ação social. Tem muita coisa por trás que as pessoas não sabem. Então eu destino um tempo para uma ação social que é ajudar as crianças que passam por maltratos, às vezes os pais drogados, e elas estão no colégio passando uma certa dificuldade querendo aprender. E eu dediquei muito tempo da minha vida na minha região lá com esses tipos de palestra. Até um dia que eu fui convidado a fazer uma parceria com a política da cidade para montar um projeto grandioso. Só que o convite que foi feito, difícil falar isso, né? Mas o convite que foi feito teria um caixa 2 e eu não aceitei. E achei que eu ia continuar palestrando como eu palestrava. Quando eu cheguei nesses colégios para palestrar, já tinha um outro cara palestrando no meu lugar. Não sei se o conteúdo era tão importante para ajudar essas crianças, mas já tinha alguma coisa ali. Eu acredito que a política ela é importante para o mundo, mas as pessoas elas acabam meio que se perdendo dentro de um processo de corrupção. E o que difere um herói de um vilão, e eu quero deixar bem claro aqui, e usar as mesmas frases do filme do Deadpool, você não nasce herói. Você não nasce herói. Você vive uma vida onde 4 ou 5 momentos da sua vida é o que vai fazer você se tornar um herói ou um vilão. Um vilão, na cabeça dele, ele acredita que é um herói. Na cabeça de todo vilão, ele acha que é um herói. Ele tem uma causa muito bonita. O vilão do Aquaman, ele quer lutar contra a poluição dos mares. O vilão do Pantera Negra quer acabar com o racismo. Mas é como tu executa isso. E isso é onde é testado o teu caráter. É onde é testado a tua fé. E eu tenho uma frase muito forte e muito simples que me doutrina e me leva para um lado positivo sempre, que é: seja o adulto que quando criança você sempre precisou. Essa frase, quando eu tenho alguma dificuldade na minha vida,
eu penso quem era aquele cristiano fragilizado, com deficiência, com dificuldade em fala, em escrita, com TDAH, o que ele faria agora nessa situação? E é ali que é onde surge a minha força para eu fazer o bem. E eu acredito que se as pessoas usarem mais as suas empatias em determinado cargo político ou outro tipo de cargo, e não só empatia, ter compaixão, que é o que é mais difícil, a gente começa a mudar. Parece besteira, mas se a gente olhar para um lado do mal, 19 pessoas colocaram os Estados Unidos de joelhos no dia 11 de setembro. Precisou só 19 terroristas para colocar os Estados Unidos de joelho. Então, se o bem tem a força igual o mal tem, é que a gente só está fazendo alguma coisa errada. A gente está deixando de lutar. Então, quem tem vocação, quem for treinado para a parte da política e tiver um coração bom, nunca perca isso. Porque vai ter dificuldades como qualquer outra profissão. Bom, vai bater com vilões de qualquer outra profissão, mas a gente tem que ser forte e justo. Não perder a essência, né? Não perder a essência. E ter limites, né? Isso. Até aqui eu vou. Daqui eu não vou. Antes da gente encerrar, a gente vai fazer um rápido bate-bola, tá? Eu vou falar uma palavra, você me diz o que ela representa para você. Agora você bate. Ou o que veio na sua cabeça, tá bom? A cabeça não para. Vamos lá, vamos lá. Batman. Amor. Tempo. Precisão. Superação. Família. Propósito. Ajudar. Filantropia. Gratidão. Tecnologia. Importância. Política. Necessário. Um sonho. Se não quiser contar, só diz eu tenho. O meu irmão tá curado. Bebe uma aguinha. Bebe uma aguinha. Que meu irmão tá passando por um câncer, então... O sonho é a cura. Você tem um medo. De falhar. Futuro. Ser cada vez melhor. Família. Prioridade. Religião. Religião é fé, é tudo. Eu sei que é difícil a gente se definir, né? Mas quem é Cristiano Zanetta de Matos? Cristiano Zanetta é uma pessoa que, com todas as dificuldades que o mundo botou ele de joelho, ele soube olhar para cima e se fortalecer com essas dificuldades. Cristiano, queria muito agradecer a tua disponibilidade, te desejar muito sucesso e muita saúde. Obrigado. Para você continuar levando esperança e motivando pessoas que estão nessa situação, né, que é tão difícil, né, como você falou, entre a vida e a morte. Obrigado. Tá bom? E volte mais vezes. Com certeza. Obrigada. A gente volta na próxima semana com mais um convidado inédito e com temas também diferentes e inéditos. Não deixa de seguir a gente, ó, tá aparecendo aqui as nossas redes sociais para você ficar sempre bem informado sobre a nossa programação. E lembra que o programa vai ser transmitido na TV Onda Digital, canal 8.2, e fica disponível no canal do YouTube da Cenário Amazônia. Até lá, tchau!